Então, próximo, jogo do São Paulo. Vamos colocar aqui os melhores momentos e comentar um pouco. São Paulo foi até Salvador jogar contra o Vitória. Saiu vencedor, 3-1. Não, 3-1. Uhum. Dois gols do Luciano e um do Ferrarese. É, teve um pequeno, não é tumulto, uma pequena polêmica, né? Que é Entendi, mano. exatamente esse lance que tá passando. Onde o jogador do Vitória ele dá uma cotovelada no Caleri e daí é expulso, né? Vai pro VAR e daí ele é expulso. E daí o que que acontece? Quando ele é expulso e acaba o primeiro tempo, né? Ele é expulso logo, acho que aos 5 minutos de jogo, alguma coisa assim. É, Então ele vai, acaba o primeiro tempo, tá selecionado dois atletas, né? Um do São Paulo e um do Vitória para fazer a entrevista. Ele invade o campo e faz com que ele seja entrevistado, né? E daí ele fala do ponto dele, que ele é 5 anos profissional, nunca tinha sido expulso e tal. E eu compreendo a frustração dele, porque é um lance bobo, mas é um lance bobo que ele causou. Ele dá a cotovelada. Ele faz o movimento de cotovelo e a cotovelada pega no Caleri. E falando que o árbitro ele precisa ter esse histórico também e tal, que ele não fez porque. E ok. Tipo, que bom que ele não é um atleta que sai batendo nos outros. Que bom que ele tem esse histórico positivo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem querer também é falta e às vezes é para vermelho. Né? É um movimento que não é natural, é uma cotovelada, então Não é entendo o ponto porque dele. nunca deu uma cotovelada que não vai expulsar o cara. Não é porque nunca foi expulso que você não vai ser expulso, sabe? É. Não é assim que funciona. É, E daí o grande problema é que assim, ele invadiu o campo depois de estar expulso, né? E a partir desse momento de você foi expulso, você precisa se retirar do campo de jogo e você não pode estar ali. E o campo de jogo é toda aquela região ali. Ele até podia ir para a arquibancada, mas ainda o árbitro pode julgar aquilo ali como campo de jogo, porque ele pode se comunicar com os atletas e tal. Então, assim, ele pode prejudicar muito a equipe do Vitória com isso, tentando se justificar, né? Mas falando sobre o jogo, São Paulo jogou bem, uma intensidade bem acima do que foi a do Vitória. Esse é um bonito gol do Ferrarese aí. Bonito mesmo. E o Zubeldia, a galera até. Lá dentro. Não, a galera falando que ele tava jogando de lateral esquerdo. É, Zubeldia é foda. Então, assim, o São Paulo mereceu a vitória. O Vitória não, né? E vem fazendo um Vitória bom mereceu a trabalho, derrota, né? né? Uma coisa que eu gosto, tenho gostado bastante do Zubeldia são as coletivas, né? Ele é um cara que se comunica muito bem, explica bem, passa bem a ideia dele, né? Então, tem dois pontos que ele falou. Uma é sobre essa intensidade do time, que novamente ele não repetiu a mesma escalação, porque ele vê como um plano muito maior o ano, então ele precisa com que todos os atletas estejam ali aptos a jogar e a ganhar. Então, por isso que ele faz esse rodízio. E também ele precisa que todos os atletas estejam preparados em todo momento. E isso é muito válido, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele pensamento de que se existe um time titular, aquele time titular precisa jogar o máximo possível. E existe uma outra forma também, não que essa seja errada, né? Eu não vejo formas erradas, sim as formas que vão dar certo e as formas que vão dar errado e as formas podem ser iguais. E um outro ponto foi a questão do Rames, né? Que ele não foi relacionado para a partida do Vitória e também não vai ser relacionado, não, já não foi, né? Já nem viaja para a partida contra o Cobreloa, né? E uma coisa importante, e daí eu quero ressaltar dois pontos da fala dele, né? Ele falou que ele é o treinador e ele que toma as decisões. E isso é real. Tipo, a gente sempre gosta de meter o bedelho aonde não você não faz parte, né? Então quem tá lá treinando o grupo é o Zubeldia. Quem tá lá todo dia
É o Zubeldia. Não sou eu, não é o Rafa, não é a equipe de reportagem, não é quem tá fora de São Paulo. E quem toma a decisão final é ele. E se contrataram ele, é importante que se acate Ele essa resolve. decisão, né? E um ponto que eu queria ressaltar é que a galera entendeu muito mais o Zubeldia falando isso do que quando o Carpini falou quase a mesma coisa. Porque como o Rames é um jogador que jogou muito em 2014, fazem 10 anos, a gente espera muito dele, tá certo. Foi um jogador de Real Madrid, decidiu diversas partidas em 2014 para a Colômbia. Depois disso, ele não é o Rames Prime. Né? O Prime dele foi a Copa de 2014. Depois disso, ele caiu muito. Né? Ou esse é o Um Rames mês, normal. né? Né? É, um mês. É... Então, assim, quando se ouvia do Carpini falando, galera, não, o problema é o Carpini. Agora que o Zubeldia falou, ok, tá certo. Então, assim, a gente tem muito preconceito com o trabalho de brasileiro, porque a gente já tá cansado, porque é normal, né? A gente, como é campeonato brasileiro, vai ter mais o quê? Brasileiros. A gente vê muito mais brasileiros. Então a gente já sempre coloca brasileiro como uma opinião errada. E daí vem o estrangeiro e fala: não, o estrangeiro tá certo, porra, é isso mesmo. Já falava antes. É... Já Então. não deu certo antes, né? Não vai dar certo com Não, ele? Tá então, certo. mas é que a galera sempre protegeu muito o Rams. Né? E agora Sim, eu sei. tá vendo que passa treinador, entra treinador, o Rams tá lá, sem jogar. E daí já tem um burburinho também, que deve se confirmar, né? De que o Rames saia no meio do ano, né? O São Paulo libere e ele procure um novo clube já na janela do meio do ano. E além disso, tem a possibilidade do Alex Sandro, vir para o São Paulo agora. Hein? Ele está em fim de Lateral contrato. esquerdo? Isso. Ele está em fim de Interessante. contrato. E daí o São Paulo ele precisa de um outro lateral. Né? Não está certo ainda a permanência do Wesley, do Wellington, perdão. E não tem ninguém para suprir, né? Os outros são muito novos, precisam um pouco mais de rodagem. E daí viram como possibilidade aí o, o Alexandro. Eu acho que para lateral esquerdo não seria uma posição correta, eu já colocaria ele um pouco mais avançado, né? Pensando muito mais na parte defensiva. Mas daí é um negócio que, contratando o Zubeldia, primeiro tem que dar o aval e segundo, ele que sabe o que faz. Né? Comentários, Rafa? Não, na verdade tá certo. Se não deu certo com um, não deu certo com o outro, por que que vai dar certo na coisa? Uhum. Então, fazer o quê? É a vida, né, do É, Rames. Não é, como você falou, não é o mesmo Rames de 10 anos atrás. Nossa, então, e é aquilo, né? Não é a primeira vez que dá errado, exato. né? Porque a galera tem tentado, eu vejo a galera tentando. Agora, a gente vai tentar até quando? Vai ser refém até quando? Né? Exato. Hum. E só para confirmar e finalizar, São Paulo joga amanhã contra o Cobreloa lá, né? Eu não lembro qual que é o nome da Cobressal. cidade. É Cobressal. Perdão, é que o Cobreloa é o maior das Na empresas. verdade, eu vi sobre isso também no próprio Brownie. É o único portal de futebol que eu vejo na vida. É que o jogo não vai ser na cidade de Cobressal, lá na altitude. Vai ser num, no estádio secundário por conta do deserto do Atacama ser muito forte. Então, o jogo É não que vai era, ser lá em Cobressal. é que não é, sabe-se lá qual que é o nome da cidade? É, Eu sei que é do deserto do Atacama. então, Daí. porque lá é E, tipo muito remoto. Só é, tem. Porque tanto o Cobreloa quanto o Cobressals é de uma empresa de cobre, né? De produção de cobre. El Cobre é o nome do estádio. El Cobre é o nome do Lembrei. estádio mesmo. E daí, É. assim, você não vai extrair cobre no meio da cidade. Então você não vai, não. Aqui tá Santiago, eu vou exatamente no meio de Santiago para tirar o cobre. Enfim. Então ela fica bem afastada, você precisa fazer um trecho
de avião para uma cidade menor, e daí dessa cidade menor você vai de ônibus até essa cidade menor ainda, onde fica o El Cobrão. E, e então, pô, complicado. Mas enfim, São Paulo joga amanhã às 9h30 contra o Cobressal. E vai passar na. Aqui tá marcando que vai passar na TV Globo E e vai passar do na Prime. Paramount Não. TV. É Paramount? Paramount Plus. Tinha algum outro jogo. Tinha algum outro jogo que eu tinha visto que era do São Paulo e ia passar No quê? no, na Prime Video. É da Mas não Copa lembro. do Brasil. Hum. Ah, é verdade, eles têm esse direito. Isso. E o que eu tinha visto também desse da cidade lá, né? Do estádio do El Cobre. Hum. O estádio tem capacidade para 12 mil torcedores, A mas a cidade cidade só é tem menor. 7 mil. Aham. É, tem Isso daí é 7 um mil aí. Então, negócio. planejado. Não, é bem diferente mesmo. É, É. e. Uma cidade bonita até, pelo que eu tinha visto. Quer dizer, não é que é bonita, né? É planejada. Sim, porque ela Você- é feita. Ó, o nome do. Da onde vai jogar é Estádio Zorros del Desierto, que fica em Calama. Então, que não é o estádio do. Não é o El Cobrão, né? Deixa eu ver aonde é a cidade do Cobeçal. El Salvador. El Salvador. Que seria o estádio do Cobressal.